Rapidamente, o humanismo agregaria ao rol de conhecimentos e à cultura daquele momento outras possibilidades de pensar o mundo e o próprio homem. E isso rapidamente também traria modificações para o campo educacional. Mas é importante frisar que o humanismo não estava desvinculado de interesses mercantilistas e econômicos. A pedagogia renascentista, o humanismo e o iluminismo. Parte 2, humanismo e a formação de um novo homem. O humanismo, a rigor, é um movimento que está entre dois mundos. O mundo medieval, bastante eclesiástico e voltado aos princípios religiosos, e o mundo moderno, renascentista, que estava despontando frente a uma série de transformações que faziam com que os europeus repensassem a si mesmos e ao próprio mundo. O ideal humanista surge na confluência de interesses burgueses e mercantilistas, movidos pelo impulso de encontrar e acumular riquezas. Apesar de diversas mudanças, a visão de mundo europeia ainda era fundamentalmente cristã, e isso traduzia-se no modo como a educação básica era gerenciada. Tal como durante o período medieval, a educação básica permanecia organizada e gerenciada por autoridades eclesiásticas, mesmo durante o Renascimento. Isso faz com que esse momento, esse contexto, carregue muitas das características do medievo, do período antecessor, e também características que viriam a ter continuidade na modernidade. Os interesses humanistas não eram restritamente artísticos ou culturais, mas também eram mercantilistas e econômicos. Esses interesses fizeram com que os europeus descobrissem muitos novos territórios, descobrissem um novo mundo, literalmente, que não dizia respeito somente a um novo mundo em termos territoriais, mas a um novo mundo em termos humanos. Novos humanos eram descobertos, e com isso novos costumes, novas culturas, que colocavam em questionamento a própria cultura europeia naquele momento. Ao mesmo tempo em que os estudos clássicos gregos e latinos ganhavam força, os europeus viam-se diante de modos de vida muito diferentes do que conheciam, na África, na Ásia e na América, o que produziu inúmeros conflitos e revisões filosóficas. Nesse contexto, apareceram significativos exemplos de literatura erudita escritos em línguas nativas, em vez de latim, o que gerou impacto na formação das pessoas e tornou o processo de assimilação da leitura consideravelmente mais acessível. Até então, defendia-se o uso da leitura somente em latim, em parte pela autoridade eclesiástica do medievo, mas aos poucos, graças à descoberta desses novos mundos, desses novos povos, dessas novas culturas, isso fez com que também as práticas de educação formal, propriamente ditas, fossem transformadas para agregar essas novas culturas e essas novas possibilidades ao ensino. A ânfora exala, por longo tempo, o aroma do licor que a encheu primeiro, e custa para ser depurada. Aliás, é em ânfora nova e vazia que se conserva o licor da preferência. Assim, a mente humana, se mal semeada, logo se enche de coisas inúteis que devem ser erradicadas. Nessa citação, Erasmo cria uma metáfora sobre o processo educativo. Compara a mente humana a uma ânfora, a um vaso, que deve ser preenchido com cuidado. Porque se é preenchido de forma errada ou de forma equivocada, essa forma equivocada deixa suas marcas, talvez por tempo demais e não possa ser recuperada. Então, essa citação demonstra a forma como o humanismo ia agregando novas possibilidades de conhecimento e da educação nesse contexto.
Não eram somente possibilidades religiosas e eclesiásticas, mas outros caminhos de ensino e de educação começavam a ser gestados nesse momento. Novos eventos, novos pensamentos. Novas ideias colocavam em questão a visão de mundo proposta pelas autoridades católicas, o que consequentemente minou a sua influência e trouxe mudanças também para o ensino. As contribuições dos filósofos dos séculos XVI e XVII ajudaram a repensar o ensinar, e os experimentos educacionais e institucionais do período foram fundamentais para o desenvolvimento das escolas posteriores. Novas ideias colocavam em questão o pensamento europeu do período. Inclusive, novas ideias filosóficas começavam a ser gestadas. Duas correntes principais são aquelas promovidas por René Descartes e John Locke. São elas o racionalismo e o empirismo. Ambas não questionavam por completo os conhecimentos eclesiásticos de então, mas propunham novos caminhos para a mente humana. O cartesianismo de Descartes e o seu racionalismo fariam com que a modernidade fosse repensada e um novo referencial epistemológico fosse gestado a partir do século XVI. Por sua vez, John Locke propunha um pensamento empirista, baseado no empirismo, na experiência, buscava fazer com que a autonomia da mente humana fosse valorizada, de modo ao conhecimento ser gestado por intermédio da experiência. Isso valorizava a materialidade do mundo, em oposição aos conhecimentos religiosos tão fortes e de tão profunda influência até esse momento. Talvez um dos permanentes mais fortes em termos de novas propostas educacionais seja a de Comênio. Pedagogo tcheco e bispo da Igreja Moraviana, é autor da Didática Magna. Um dos primeiros grandes defensores da ideia de educação universal. Tinha a pretensão de desenvolver uma metodologia que tornasse possível ensinar tudo a todos. Para isso, era preciso desenvolver um sistema educacional que oferecesse uma base sólida de conhecimentos. Para Comênio, a aquisição de conhecimentos não devia ser restrita a um grupo seleto, mas expandida para todos, a fim de melhorar sua compreensão do mundo e de si. Comênio é o primeiro pensador educacional a promover essa proposta de educação universal, essa ideia de ensinar tudo a qualquer pessoa. Essa é uma grande novidade nesse período, porque até então a educação era extremamente elitista, voltada simplesmente às classes dominantes. Mesmo os clássicos, com seus ideais de democracia, ou os medievais, com suas bases religiosas, não buscavam promover uma educação efetivamente universal. Essa é uma atribuição pensada, proposta por Comênio. Por certo, o homem está no centro das obras de Deus e tem mente lúcida, semelhante a um espelho esférico, suspenso numa sala, que recebe as imagens de todas as coisas. Estou me referindo a todas as coisas que o circundam. Essa frase é uma referência à ideia de que o homem está criado à imagem e à semelhança divina. Se ele é imagem e semelhança divina, ele reflete todas as coisas, e é por isso que ele tem essa importância. Todos os homens, para Comênio, são iguais e por isso merecem ter acesso a uma educação literalmente universal. Uma educação que seja igual para todos, que ensine tudo a todos. Essa é uma forma bastante revolucionária de pensar a educação nesse período, mas é uma das permanentes nas propostas posteriores. Propostas essas que buscam criar igualdade entre os homens e que estariam presentes nas bases do pensamento iluminista, por exemplo. Bons estudos, até a próxima aula.